Pablo Escobar, também conhecido como El Patrón, é considerado o maior comercializante ilegal de substâncias que o mundo já viu. Estima-se que em determinado momento, Pablo Escobar foi responsável por 80% de toda a neve branca contrabandeada no mundo. No auge de seu poder, o senhor da neve branca da Colômbia contrabandeava 15 toneladas, ou quase $500 milhão para os Estados Unidos todos os dias, junto com seu enorme império ilegal. Pablo Escobar também tinha um exército implacável, cheio de assassinos em série. Esses homens matavam por Pablo e eram leais a ele e a mais ninguém. Eles eram chamados de sicários, e os mais famosos entre eles eram Popeye, La Kika e Black. Se você é fã da popular série da Netflix Narcos, provavelmente já está familiarizado com eles. Bem, hoje vamos dar uma olhada aonde estão esses assassinos e o que aconteceu com eles. O nome Popeye pode parecer infantil, mas ele é tudo menos isso. João Jairo Velasquez é o nome verdadeiro de Popeye, dado a ele devido ao seu maxilar protuberante, que mais tarde foi corrigido por meio de uma cirurgia. A história de João Jairo Velasquez começa em Yarumal, Antioquia, na Colômbia. Por mais surpreendente que possa parecer, é absolutamente verdade que ele já fez parte do Exército Nacional Colombiano e depois ele se juntou à Escola de Cadetes da Polícia Nacional. Um assassino como João Jairo Velasquez já fez parte de algo que foi criado exclusivamente para proteger o público. Agora vamos se aprofundar na história dele. No início, ele fazia parte da escola de suboficiais da Marinha Colombiana, mas depois se transferiu para a Academia da Polícia Nacional, onde estudou por apenas um semestre. O que ele estudou lá? Ele estudou em como atirar em pessoas com bastante eficiência que elas não conseguiriam piscar 2 vezes após serem atingidas. Onde quer que ele tenha aprendido sua habilidade, ela o ajudou a matar 257 pessoas. Bem, esse é o número de pessoas que ele confessou ter assassinado voluntariamente. Quem sabe sobre as pessoas que ele matou, mas não confessou? Não só isso, mas também houve inúmeros sequestros. Como sequestrar cidadãos comuns e pessoas normais é uma coisa, mas o cara realmente sequestrou o candidato à prefeitura, Francisco Santos. E não foi só ele também sequestrou e assassinou Carlos Galán e vários outros políticos famosos na Colômbia. Então, naquela época, é seguro dizer que não importava quão rico e influente você era, tudo que era necessário era uma bala de um assassino de Pablo Escobar. Se você ficou horrorizado de descobrir quantas pessoas ele matou pessoalmente, espere até descobrir quantos assassinatos foram planejados por ele. 3.000 assassinatos. Você ouviu direito, são 3.000 assassinatos que foram planejados com sucesso pelo assassino psicótico e genial. Algumas pessoas podem até chamá-lo de gênio quando se trata de planejar coisas, mesmo que fosse a morte de outras pessoas. Definitivamente não é algo que você deva usar como inspiração. Bom, ele morreu de cancro no estômago e não temos muito mais informações sobre ele. Mas Popeye, além de ser um assassino cruel, ele também era uma pessoa que se apresentava muito bem. Em uma entrevista, Popeye fala com carinho sobre a primeira vez que matou. Ele revela que fez sua primeira vítima aos 17 anos. Nessa idade, Popeye era movido por um senso de justiça, pois matou um motorista de ônibus que foi responsável pela morte da mãe de um amigo próximo. Mais tarde na entrevista, ele relembrou a primeira vez que encontrou Pablo. Acredite ou não, Popeye costumava trabalhar para a amante de Pablo. Quando ela deixou o país, Popeye foi bater na porta de Pablo em busca de um emprego, e o resto se tornou história. De 1992 a 2014, ele cumpriu pena na prisão e recebeu uma sentença de 30 anos por assassinato, extorsão, terrorismo e comércio ilegal de substâncias. Ele saiu em 2014, mas foi enviado de volta à prisão por ser preso por extorsão novamente. Ele estava constantemente entrando e saindo da prisão, até que finalmente morreu de câncer no estômago. Curiosamente, ele também criou um canal no YouTube durante o tempo que esteve fora, onde contava histórias sobre seu tempo como um assassino frio e cruel. Segundo ele, havia uma chance de 80% de ser morto por um ex-membro de gangue. Para você ver que até assassinos psicóticos não estão seguros de morrer de câncer. Agora, passando para o próximo assassino, a gente tem La Kika, ou Andenimo Nos Mosquera. É considerado
por muitos como o mais impiedoso e violento de todos os assassinos de Pablo. Anthony entrou na guerra das drogas colombianas após ser recrutado para o exército colombiano, mas logo foi dispensado devido a várias acusações de pequenos furtos. A partir daí, ele entrou para o cartel de Pablo Escobar, chamado de o Cartel de Medellín. Foi nesse momento que ele recebeu o apelido de La Kika, que significa garota gorda. O apelido foi dado a Dani devido à sua semelhança com sua tia. La Kika rapidamente subiu ao topo das fileiras do cartel e se tornou um especialista em tudo, especialmente em tortura. Ele não era apenas um dos assassinos mais confiáveis de Pablo, mas também era responsável por ajudar o exército de assassino de Pablo. La Kika administrava uma espécie de campo de treinamento para sicários, que eram formados por crianças e geralmente meninos, mas às vezes meninas também eram retiradas das ruas e treinadas para serem assassinas leais e experientes. La Kika era um dos melhores no que fazia. Após assassinar suas vítimas, ele gravava as letras KK nelas. Isso era para provar que era de fato o responsável pelo assassinato. Diz que ele também esfolava suas vítimas vivas e às vezes chegava a castrá-las. Seu estilo de vida era bastante surpreendente, considerando que ele teve origens humildes. Seu pai, acredite ou não, era policial, enquanto sua mãe era evangelista. Ele também tinha relação com a igreja durante sua infância. Os Estados Unidos estavam atrás dele há bastante tempo, mas não puderam fazer nada, pois não tinham jurisdição. Tudo isso mudou após 1989. O voo da Avianca foi bombardeado. Pablo Escobar gostava de fazer uma declaração. Se uma pessoa precisasse ser morta, ele explodiria um ônibus ou um avião inteiro. Para o assassinato de um informante, La Kika foi contratado para explodir o avião. O voo, que duraria 1 hora, foi interrompido quando o avião explodiu no ar, matando todos os 101 passageiros a bordo. Entre eles havia 2 cidadãos americanos, cuja morte deu aos Estados Unidos uma razão para ir atrás de La Kika. Este crime fez de La Kika a primeira pessoa condenada sobre a lei federal de 1956, que criminalizava o bombardeio de aeronaves civis. Ele também foi a primeira pessoa julgada sobre o Estatuto de Terrorismo de 1986, que permite ao sistema de justiça dos Estados Unidos julgar criminosos estrangeiros em casos de morte de americanos. Os Estados Unidos vincularam La Kika aos 220 assassinatos e o governo colombiano a mais de 440 assassinatos. Embora o governo colombiano nunca tenha realmente apresentado acusações formais, La Kika foi capturado e julgado em 1994. Posteriormente, ele foi considerado culpado e sentenciado a 10 penas de prisão perpétua e 45 anos a serem cumpridos consecutivamente. La Kika ainda está cumprindo sua sentença na mesma prisão onde o infame Una Bomber está encarcerado. Em uma entrevista da prisão, La Kika surpreendentemente negou todos os seus crimes. Partindo para o último, temos Nelson Hernandez, que também é conhecido como Black. Ele nasceu na Colômbia, e este apelido foi dado a ele por causa de sua ascendência africana. Sendo um associado próximo e parceiro de Pablo, ele foi um dos colaboradores mais confiáveis de Pablo Escobar por muito tempo. E ele até trabalhou como guarda e assassino para o implacável chefe do comércio ilegal. Nelson era amplamente conhecido por ser um valentão, mas Pablo confiava nele o suficiente para deixá-lo por perto, sentindo-se confortável sabendo que estava no lugar certo. Nelson era formado por assassinar pessoas sem pensar 2 vezes quando Escobar pedia. Nelson era famoso por assassinar pessoas sem nem pensar 2 vezes quando Pablo Escobar pedia, o que por fim não era a melhor abordagem. Sobre o emprego de Escobar, Nelson sequestrou Félix Gallardo, Miguel Angel e Isabela Batista em Cali e os levou para a propriedade de seu chefe em Medellín. Ele ajudou Pablo em algumas situações complicadas, atacando juízes colombianos e incendiando todas as provas que tinha contra Escobar. Pablo estava realmente manipulando Nelson, ordenando que ele matasse o chefe do cartel, Kiko Moncada. Black foi crucial para Escobar quando executou o atentado ao centro de remessa de Bogotá em 1993, colocando 100 kg de explosivos plásticos C4 em um carro estacionado em um shopping no centro da cidade. Como resultado do bombardeio, mais de 20 pessoas morreram e quase 70 ficaram feridas. Sentindo-se culpado pelo que fez, Hernandez pediu perdão a Deus enquanto assistia a imagem de televisão
do resultado dos ataques, onde crianças, mulheres e pessoas inocentes foram mortas. Foi então que Hernandes começou a perceber que talvez Escobar estivesse enlouquecendo. Com medo, ele mentiu sobre ter visto sua esposa Maria Hernán e sua filha Manuela em uma janela de hotel, para evitar que Escobar o forçasse a ficar lá até vê-las. No entanto, ele foi preso pela polícia ao sair do telefone público e foi interrogado pela DIA. Em vez de ser enforcado pelo atentado, ele forneceu aos agentes Javier Pena e Steve Murphy detalhes sobre Juan Diego Dias, levando à operação do bloco de busca no Monte Cassino. Atualmente, ninguém sabe onde Black realmente está, e acredita-se que ele esteja vivo e bem no programa de proteção a testemunhas. Bom, este é o vídeo. Você acha que a Netflix contou toda a verdade sobre Escobar e seus sicários? Bom, deixe nos comentários, eu vou estar lendo e respondendo com vocês. Muito obrigado e até a próxima.